E aí, galerinha que assiste meu canal, tudo bem, meus queridos alunos Mário Alencar, você também que não é aluno Mário Alencar, mas que acompanha aqui meu canal, um salve para você também. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as funções nitrogenadas, tá? É a primeira parte, porque depois nós vamos ter uma aula seguinte que a gente vai aprofundar um pouco mais na nomenclatura e falar das outras funções nitrogenadas que faltam, tá bom? Então na aula de hoje nós vamos conhecer as principais, um pouquinho da nomenclatura delas e algumas aplicações, tá certo? Espero que vocês gostem e cuida que vai começar a aula. Bom, meus queridos, vamos lá, né? Funções nitrogenadas, primeira parte, para a gente conhecer um pouquinho, né, das características, da nomenclatura e algumas aplicações. E nós vamos começar assim. Você lembra o que é uma função química? Antes a gente fala das funções nitrogenadas, vamos só relembrar aqui o que é uma função e um grupo funcional, tá? Então, a função química é um conjunto de compostos que apresentam características químicas semelhantes. E o grupo funcional é um grupo de átomos ligados de forma determinada que vão conferir propriedades químicas semelhantes a uma série de compostos orgânicos. Você lembra que até na aula eu falei para vocês, né, no começo do ano, quando a gente foi trabalhar funções, eu até dei o exemplo do pincel. Lembram que alguns alunos eu entreguei o pincel preto e alguns alunos o pincel azul, que pertenciam a funções diferentes, né? E o pincelzinho era o grupo funcional. Lembra? Então vamos continuar. Gente, vamos lá. Funções nitrogenadas são aquelas funções que vão ter o átomo de nitrogênio, né? Nós já falamos das funções oxigenadas e da função hidrocarboneto, e agora nós vamos falar das funções nitrogenadas. E nós vamos começar com as aminas, tá bom? Primeiro nós vamos ter que definir o que é uma amina, né? São compostos orgânicos derivados da amônia pela substituição de um ou mais hidrogênios por grupos alquila ou arila, né? Os arilas são os grupos aromáticos. Carlinhos, por que derivado da amônia? Gente, olha só. A amônia é o NH3, tá? Você tem um nitrogênio ligado com 3 hidrogênios. Se eu tirar um hidrogênio desse e colocar uma cadeia carbônica, um grupo alquila, um CH3, um CH3CH2, eu tenho uma amina. Olha só. Se eu substituo um hidrogênio por um grupo orgânico, eu tenho uma amina primária. Lembra que esse R é uma cadeia carbônica. Se eu substituo outro hidrogênio, eu tenho uma amina secundária. E se eu substituir o outro hidrogênio, substituir os três, eu vou ter uma amina terciária, tá? Então a amina nada mais é do que um nitrogênio ligado a um carbono saturado, tá certo? E aqui, ó, eu coloquei algumas aminas para vocês verem e um pouquinho da nomenclatura também. Ó, um carbono, a nomenclatura, gente, das aminas sempre termina com o nome amina. É bem simples, ó. Metil, amina, dois carbonos, etil, amina. Nesse caso aqui, ó, você tem três grupos que são iguais. Os três são metil. Então, bota um prefixo, ó, trimetil, amina, tá? Esse caso aqui, ó, com três carbonos, propil, amina. Então é bem tranquilo. Carlinhos, nesse caso aqui, ó, gente, nesse você tem três grupos diferentes. O grupo que tem mais carbonos vai ser a cadeia principal. É por isso que vai terminar com propilamina, porque são três carbonos. E os que estão ligados é como se fossem ramificações. Então, por ordem alfabética, ó, etil, começa com E, vem primeiro, depois o grupo metil. Então ficaria etil, metil, propil, amina, tá certo? Sempre em ordem alfabética, e o grupo de maior carbono seria a, a espécie de uma cadeia principal, tá? Gente, uma observação, eu botei aqui bem pequenininho, que esse composto também pode ter outra nomenclatura. Essa daqui de cima, ó. N-etil, N-metil-propilamina. Carlinhos, por que tem esse N na frente? Meus queridos, esse N é para indicar que o grupo etil está ligado diretamente no nitrogênio. Então, N-etil, N-metil, porque o metil também está ligado no nitrogênio, propilamina. Então, essa nomenclatura usando a letra N, ela também é muito frequente, tá certo? E esta aqui de baixo, ó, é etileno, porque são dois carbonos. E por que tem diamino, Carlinhos? Porque eu tenho dois grupos amina, um numa ponta e um na outra. Então, é etileno diamino, tá certo? Carlinhos, é só isso? Tem cadeias mais complexas? Tem, mas aí vai ficar para a próxima aula que nós vamos aprofundar na nomenclatura. Aqui é só para você ter uma noção geral, tá bom? Deu para pegar? Então vamos seguir. E, gente, as aminas, eu trouxe aqui alguns exemplos de aminas no cotidiano, só para vocês conhecerem um pouquinho. Nós temos aqui a trimetilamina, que eu acabei de falar, né? Três grupos metil. E, gente, essa trimetilamina, ela é o principal composto responsável pelo aquele cheiro de peixe podre, né? O odor do peixe podre é causado por trimetilamina. A putrescina é 1,4-diaminobutano.
Carlinhos, por que esse nome? Ó, no carbono 1 e no carbono 4 eu tenho 2 grupos amino. Como são 4 carbonos, but, né? Só tem ligação simples, an e termina com O. No caso das aminas, ó, 1, 4 diamino butano, tá certo? E se você tivesse o 1, 5 diamino pentano, com 5 carbonos, você tem a cadaverina, que são substâncias presentes quando o corpo sofre decomposição, né? Aquele cheiro fétido, né, em cadáveres em estado de putrefação, é causado por esses dois compostos, a putrescina e a cadaverina. Gente, uma observação importante, tá? A gente ainda vai falar mais pra frente sobre as propriedades dos compostos orgânicos, mas eu já queria dar um spoiler aqui para vocês e eu quero que vocês anotem no caderno agora. As aminas, em termos de caráter ácido ou básico, sempre as aminas são compostos básicos, tá? As aminas têm propriedades básicas. É por isso que quando você está com aquele cheiro de peixe podre na mão, você lava com suco de limão, né? Se você passar ali água com limão, o cheiro sai porque o limão é ácido. Então o ácido neutraliza a base. E as aminas, vou repetir, têm propriedades básicas, tá certo? Guarde essa informação. Outra amina muito importante é a fenilamina. Ó, o grupo fenil, a fenilamina, ela também é chamada de anilina e ela é muito importante na indústria de corantes, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos de corantes e muitos corantes são compostos nitrogenados. Então, a fenilamina, que é a anilina, ela é um importante corante e a indústria de corantes em si, muitos deles são compostos nitrogenados, tá bom? Então, é uma curiosidade para você. Gente, outro grupo também de aminas, só abrindo um parênteses aqui também, outra curiosidade, eu queria falar sobre os alcaloides, né? Os alcaloides têm esse nome porque, como eu falei, as aminas têm propriedades básicas, e vocês sabem que compostos básicos também são chamados de compostos alcalinos, daí o termo alcaloides. E os alcaloides são muito encontrados, por exemplo, em vegetais, né? São compostos extraídos de plantas. E o que é um alcaloide, Carlinhos? São aminas cíclicas que têm o nitrogênio dentro do anel, ou seja, é um anel heterocíclico, porque eu tenho o nitrogênio como um heteroátomo, tá bom? Então, alguns exemplos de alcaloides muito famosos, ó, a nicotina do cigarro, né, que é a substância mais ativa do cigarro, que causa dependência. Só para você ter noção, gente, depois da tragada do cigarro, em torno de 9 segundos é o tempo necessário para a nicotina atingir o cérebro, né, e ela causa dependência. Então, você vê aqui, ó, dois anéis com nitrogênio dentro do anel. Se é um anel heterocíclico com nitrogênio, é uma amina cíclica, então é um alcaloide, tá certo? Outro alcaloide importante é a coniina, que ela é um componente da planta venenosa cicuta. Tá aqui a estrutura da coniina, que inclusive, não sei se vocês sabem, né, foi o veneno utilizado para que o Sócrates teve que tomar, né? Ou foi Sócrates ou foi o Aristóteles, não me recordo agora. Eu acho que foi o Sócrates, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho a morfina, tá certo? Que também é um alcaloide, ó, a amina cíclica dentro do anel, tá? A morfina, vocês sabem que é um analgésico muito potente, né? Em situações de pacientes em câncer, em estágio terminal, quando sofrem dores muito fortes, usa-se morfina. E ela também é utilizada para induzir ao sono, né? Daí o nome morfina, que é uma referência ao deus do sono Morfeu, tá? A cafeína também é um alcaloide, né? Encontrado no café, na nossa querida Coca-Cola. É um estimulante do sistema nervoso central. Tá aqui a estrutura da cafeína. Carlinhos, por que é um alcaloide? Olha aqui, ó, os anéis, né, a amina cíclica, nitrogênio dentro do anel. Então aqui você tem aminas, tá? E aqui nós temos a estrutura da cocaína, né? A cocaína também é um alcaloide, né, extraído da folha da coca, né? Há muito tempo atrás ela era utilizada também como um medicamento. Alguns mineiros mascavam as folhas da coca, né, para se manter alerta, mas hoje se tornou uma das drogas mais letais, né, que tem matado muitos jovens. E a cocaína ela é comercializada na forma de um sal, a gente chama de cloridrato de cocaína, né? E ela tem efeitos psicóticos alucinógenos muito tensos, inclusive os pacientes, né, os usuários que fazem uso de cocaína por muito tempo, eles têm o que a gente chama de psicose cocaínica, né, que eles ficam se sentindo perseguidos. É bem tenso, tá, gente? Aqui nós temos a estrutura da cocaína, que é um alcaloide, né, um nitrogênio aqui no anel, ó, uma amina. E só para relembrar, você lembra que função é essa daqui, ó, C-O-O. Aqui nós temos um éster, né? Esse aqui é o grupo éster, só para a gente relembrar aí as funções orgânicas, tá bom? Pronto. E agora nós vamos falar das amidas. Gente, não confunda amina
com amidas, tá certo? As amidas são compostos orgânicos que também possuem nitrogênio, só que esse nitrogênio ele tem que estar ligado a uma carbonila. Como assim, Carlinhos? Olha só, nitrogênio, se fosse um carbono saturado, era uma amina, mas aqui eu tenho uma carbonila. Você não lembra, a carbonila é esse C dupla O. Então, nitrogênio ligado na carbonila é uma amida, tá? Também tem propriedades básicas, isso é importante você lembrar, as aminas e as amidas são compostos básicos, tá bom? E aqui eu coloquei alguns exemplos para você ver a nomenclatura básica, né, a nomenclatura mais simples. A gente é bem semelhante com as aminas, só que em vez de terminar com amina, termina com amida. Então, ó, um carbono só, metanamida. 2 carbonos, etanamida. 3 carbonos, propanamida. Anel aromático aqui, ó, do anel benzênico, benzamida. E aqui, ó, olha que exemplo legal. Aqui você tem uma amida dissubstituída. Carlinhos, por que ela é dissubstituída? Porque, ó, eu tirei, eram 2 hidrogênios, eu tirei um e coloquei um grupo orgânico aqui. Então tem 2 substitutos, né? Aqui eu vou ter, ó, N-metil. Carlinhos, por que o nome é N-metil? Porque o grupo metil está ligado direto no nitrogênio, tá? E como aqui tem 2 carbonos, então N-metil etanamida, tá certo? Nesse caso aqui, não sei se dá pra você ver, ó, é um grupo metil, só que ele tá entre parênteses e tem um 2 aqui. Então são 2 metil, é como se tivesse um metil ligado aqui e outro metil ligado aqui. Como os 2 metil estão ligados no nitrogênio, então, ó, N, por quê? Porque os 2 estão ligados no nitrogênio, porque são 2, metil, benzamida, tá? Então, NN de metil, benzamida. Aqui eu coloquei mais 2 exemplos, ó, novamente. Quantos carbonos aqui, ó? 4. Então, butanamida. Só que eu tenho um grupo metil ligado direto no nitrogênio. Então, N-metil butanamida, tá certo? Aqui, do mesmo jeitinho, ó. Cadeia principal com 3 carbonos e as ramificações, ó. Um grupo etil e um grupo metil. Por ordem alfabética, o E vem primeiro. Então, N-etil, porque o grupo etil está ligado direto no nitrogênio. Faltou aqui, mas também é para ter um N-metil, para indicar que o metil está ligado no nitrogênio. Prop, 3 carbonos, amida. Então, N-etil, N-metil, propan, amida. Tá certo? Não se preocupe que mais para frente nós vamos ter uma aula só sobre nomenclatura, para a gente aprofundar na nomenclatura. Mas deu para pregar, de modo geral, como é que é? Bem simples, né? Número de carbonos termina com amida. Se tiver outros grupos ligados, ordem alfabética. Tá ok? Então vamos lá. Gente, aqui nós temos amidas cíclicas, né? É uma amida, ó, nitrogênio ligado na carbonila, só que aqui são 2 carbonilas. Então quando você tem amidas cíclicas, elas recebem o nome de imidas. E aqui nós temos um exemplo da succinimida e essa aqui é a fitalimida. Carlinhos, por que essa nomenclatura é desse jeito? Gente, nesse caso aqui são substâncias que seguem uma nomenclatura diferente, tá bom? E aí não é a mesma nomenclatura do prop, but, aqui são compostos específicos que têm uma nomenclatura específica, tá bom? Mas o que é que você tem que saber? Que são amidas cíclicas e todas as amidas cíclicas nós chamamos de imidas, tá bom? Só uma curiosidade para você. Carlinhos, as aplicações, uma amida muito importante no cotidiano, gente, a ureia. A ureia é uma diamida porque eu tenho 2 grupos amida, né, o nitrogênio ligado com a carbonila aqui e o nitrogênio ligado com a carbonila aqui também. E a ureia, ela é um sólido cristalino branco, bastante solúvel em água, e ela é muito utilizada na indústria de fertilizante, tá bom? Mas a ureia também é utilizada em loções, porque ela é uma substância que absorve muita água, então ela pode ser utilizada em cremes, tá? Como fertilizante. Muitos medicamentos são derivados da ureia, como alguns medicamentos hipnóticos, tá? E a ureia também ela é importante porque ela faz parte do metabolismo dos animais, né? Nós seres humanos também liberamos ureia na nossa urina. E a ureia no organismo, através de uma enzima chamada urease, essa enzima faz com que a água ela quebre as moléculas de ureia e libere CO2, né? E amônia. E essa amônia aqui é o que dá o cheiro forte da urina, né? Aquele cheiro, quanto mais forte é o cheiro da urina, é porque tem mais amônia, que provém justamente da degradação da ureia, né? Então a ureia faz parte, está presente aí no metabolismo, é eliminada na urina, tá certo? E também é usado como fertilizante. Isso é importante você saber, tá? Vamos seguir.
Gente, e aqui eu trouxe também dois exemplos para vocês que tem muitas drogas, muitos medicamentos, né, que são relacionados com as funções nitrogenadas. E eu abro aqui um parênteses. Quando eu falo droga, gente, não necessariamente eu estou falando de cocaína, de maconha, tá? Droga é qualquer substância que ela provoque efeitos fisiológicos no organismo, que ela altere o organismo, seja de forma benéfica ou maléfica. Então, os medicamentos, né, antibióticos, uh, e outros medicamentos também são drogas, tá bom? Que é bom a gente deixar isso claro, porque às vezes as pessoas pensam que drogas é só as drogas ilícitas, mas não, tem drogas lícitas também, que são os medicamentos. E eu trouxe aqui dois exemplos para vocês de drogas que pertencem às funções nitrogenadas. A primeira delas é a metanfetamina, tá? Carlinhos, essa nomenclatura aqui, dá para explicar por que tem esse nome? Tá, gente, olha só. Carbono, ó, aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Aí vamos lá, ó. N-metil, porque aqui eu tenho um grupo metil, né, um CH3 aqui, ó, ligado diretamente no nitrogênio, por isso que é N-metil. No carbono 1 tem um grupo fenil, ó. Esse daqui é o grupo fenil. Então N-metil, 1-fenil, propan, porque são 3 carbonos prop, 2-amino, porque no carbono 2 o grupo amino está ligado. Galinha, já é uma cadeia mais complexa. Não se preocupe, nós vamos treinar, tá? A nomenclatura de cadeias mais complexas assim na próxima aula. Mas deu para entender por que o nome é esse? E a metanfetamina, gente, essa molécula aqui todinha, ela é chamada de anfetamina. E a metanfetamina, ela ganhou fama na série do Breaking Bad, né? Que o doutor, o Sr. White, né? Que era chamado de Heisenberg, e o Jesse, eles produziram metanfetamina. E a metanfetamina ela é também chamada de ICE, porque ela é comercializada na forma de cristais, que é o cloridrato de metanfetamina. E, gente, não vou falar muita coisa aqui porque não é o foco, mas se vocês quiserem, né, comente aí que a gente faz. Eu posso fazer uma minissérie no canal sobre a química das drogas. A gente conversa mais aprofundado. Mas só duas curiosidades rápidas. O ICE, a metanfetamina, ela é um alucinógeno, tá certo? Afeta o sistema nervoso central. E uma curiosidade do uso dela é que os usuários, eles correm o risco de perder os dentes, porque a metanfetamina ela diminui a produção de saliva. Isso faz com que as bactérias consigam se desenvolver mais e vão danificando os dentes, né? E ela também é um anorexígeno, ou seja, ela diminui o apetite. E as pessoas que fazem uso de metanfetamina por muito tempo, elas vão emagrecendo muito rapidamente. Então é uma droga muito séria, tá? Aqui eu coloquei só para vocês verem, ó, exemplos de pessoas que foram viciadas em metanfetaminas, né? Olha para você ver o estado, né, das pessoas 7 anos após o uso de metanfetamina. Gente, é triste. Então, assim, mais uma vez, né, cuidado com essas coisas de drogas, tá certo? Cuidado com as pessoas, às vezes, que oferecem, vamos numa festa, você tem controle, é só uma vezinha, não vai fazer mal. Não caia nessa, tá bom? E outra droga também que tem a função nitrogenada é o êxtase, que é também chamado de balinha, né, ou MD, muito presente nas raves, que os jovens, muitos deles usam porque ela dá uma sensação de euforia, dá uma sensação de prazer, né, o abraço, o toque, a pessoa se sente, qualquer toque na pessoa que esteja sob o uso do êxtase, ela se sente, arrepia, é uma sensação de prazer, mas isso é passageiro, né, o êxtase tem efeitos muito severos. A molécula química do êxtase é essa daqui, a estrutura química do êxtase, e ela é conhecida quimicamente como metileno dioximetanfetamina. Eu marquei aqui as letras, né, metileno dioximetanfetamina, porque ela é conhecida no mercado como MDMA. Gente, e esse nomezinho aqui, ó, não é tão difícil não. Metanfetamina, porque essa estrutura aqui todinha é igual a metanfetamina, ó. Até aqui, daqui para cá, é a metanfetamina. Só que nós temos esse grupo aqui ligado no anel. E esse grupo aqui, ó, é chamado de metileno. Se eu fizer a numeração aqui para você ver, ó. O anel aromático, na posição 3 e 4 do anel, por isso que é 3, 4, você tem um grupo metileno, um carbono aqui, ó. E esse diox é porque eu tenho 2 oxigênios ligados nesse carbono. Então esse grupo aqui é chamado de metileno diox. E esse 3, 4 é porque esse grupo está ligado no carbono 3 e 4 do anel aromático. Então, como essa estrutura aqui todinha é anfetamina, então fica 3, 4, metileno, diox, metanfetamina, tá? E ela é comercializada nas festas na forma de balinhas. Por isso que ela é chamada de balinha, porque é assim que ela é comercializada. E, gente, uma curiosidade, mais uma vez, né? Eu não vou me aprofundar, mas se vocês quiserem, comenta aí no canal que eu faço uma série sobre química das drogas. Só uma curiosidade sobre o êxtase é que ele tem efeitos alucinógenos também. Os usuários ficam com delírio, alucinações.
E o êxtase, ele altera os neurotransmissores, dopamina, noradrenalina. E um dos neurotransmissores mais afetados pelo êxtase é a serotonina. E a serotonina está relacionada com a temperatura corporal. Então, muitos usuários acabam morrendo por hipertermia, né? A temperatura do corpo aumenta demais com o uso da droga, chegando até 40, mais de 40 graus. E isso pode coagular o sangue, né? E eles morrem e é muito tenso, tá certo? É um fato sobre o êxtase. Mas não vou me aprofundar muito, porque senão a gente não sai daqui, tá bom? Então, vamos lá. Gente, para terminar, aminas e as amidas são as funções orgânicas mais conhecidas, mas eu trouxe mais um aqui, que são os nitrocompostos. Ali, o que é um nitrocomposto? É um grupo orgânico, né? São compostos orgânicos que possuem o grupo nitro, ou seja, o grupo NO2, ligado a uma cadeia carbônica. E os nitrocompostos, eles são derivados do ácido nítrico. O ácido nítrico é o HNO3, só que se eu tirar a hidroxila daqui, se eu tirar o OH e colocar um grupo orgânico, que eu posso apresentar por R, por exemplo, né, uma cadeia carbônica aqui, eu passo a ter um nitrocomposto, né? Ó, N2 ligado a uma cadeia carbônica. E os nitrocompostos, gente, a nomenclatura deles é bem simples, ó. Um carbono, então você começa com a palavra nitro e depois bota o nome do hidrocarboneto. Então, nitro, metano. Com dois carbonos, nitro, etano. Nesse caso aqui, ó, eu vou numerar, então seria 1, 2, o grupo nitro sempre fica com a menor numeração, tá? Então, 2, nitro, butano, nitro, benzeno. Nesse caso aqui, ó, esse grupo aqui, CH3 ligado no anel aromático, é chamado de tolueno. Como eu tenho 3 grupos nitro, então ele é conhecido como trinitro tolueno, tá certo? Ou, se você quiser fazer a numeração do anel, né, ó, 1, aí aqui seria o carbono 2, aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5 e aqui o 6. Então, o outro nome dele seria 2, né, 2,4,6, ou seja, 2,4,6 trinitro tolueno, tá bom? Nomenclatura bem simples, mas não se preocupe, nós vamos treinar na próxima aula de nomenclatura, tá? Então, tudo bem sobre os nitrocompostos? Deu para conhecer o que é um nitrocomposto? Grupo nitro ligado numa cadeia carbônica. E, gente, os nitrocompostos estão muito relacionados com explosivos, porque os nitrocompostos são compostos muito reativos. E o que eu falei para vocês, o TNT, o trinitrotolueno, é um explosivo que ficou muito famoso, né? Passa muito nos filmes e também no desenho do Papaléguas. Se você não conhece o Papaléguas, né? Desculpa, é porque eu adoro Papaléguas. O Coyote sempre tentava usar TNT para acabar com Papaléguas, né? E é um explosivo muito forte, tá? Tá aqui de novo o Coyote. E se você não conhece o Papaléguas, gente, você não tem infância. Você precisa assistir Papaléguas, né? Tá aqui ele correndo do Coyote. Adorava esse desenho. Então o TNT ele é um explosivo, né? E outro explosivo também pertencente ao grupo nitro muito famoso é a nitroglicerina, tá? A nitroglicerina, ela deriva do glicerol. O glicerol é essa molécula aqui, ó, que é um poliálcool. Você tem 3 hidroxilas e quando você pega o glicerol, que também é chamado de glicerina, e reage com ácido nítrico e um pouquinho de ácido sulfúrico como catalisador, você forma a nitroglicerina. Aqui eu coloquei a reação para você ver um pouco melhor. Você tem aqui a glicerina, tem 3 hidroxilas, e aqui eu tenho ácido nítrico e eu uso o ácido sulfúrico como catalisador. Curiosidade, essa mistura de ácido sulfúrico e ácido nítrico é chamada de mistura sulfonítrica, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, gente, para vocês verem o seguinte, ó. O ácido nítrico é esse aqui, ó, HNO3, HNO3. Como é que a reação acontece? De forma bem simples, né? A hidroxila da glicerina se junta com o hidrogênio e ele sai na forma de água. E aí esse oxigênio que ficou livre aqui, ó, se liga direto no carbono. Por isso que fica ONO2, tá bom? Como são 3 ácidos nítricos, são 3 moléculas, né? Uma para cada hidroxila, no final eu tenho 3 moléculas de água. E aqui eu tenho a trinitroglicerina ou nitroglicerina. E a nitroglicerina, gente, ela é um líquido amarelado muito explosivo, tá? Qualquer faíscazinha ela explode, até mesmo com um choque mecânico, com uma batida, ela pode explodir. E as fábricas de nitroglicerina já houve muitos acidentes. E teve um cara que ele tinha uma fábrica de nitroglicerina, e dentre esses acidentes, um deles houve uma explosão e o seu irmão morreu. E a partir desse dia ele começou a se dedicar mais ainda a estudar a nitroglicerina e tentar fazer com que ela ficasse mais estável. E aí ele consegue misturar a nitroglicerina com diatomito. É uma terra de diatomácea, que é um tipo de material obtido de algas, né? E quando ele mistura a nitroglicerina com essa diatomácea, com essa areia, ela consegue estabilizar a nitroglicerina. E aí, meus senhores, ele acaba criando o que a gente chama de dinamite. E quem fez isso?
Alfred Nobel. O próprio irmão dele morreu e ele começou a se dedicar mais ainda ao estudo da nitroglicerina e ele consegue criar a dinamite. A dinamite é uma mistura de nitroglicerina com terra de diatomácea para estabilizar, né, para não explodir a qualquer momento. E aí o Alfred Nobel ganha muito dinheiro com o uso da dinamite, né? O foco dele não era usar para guerra, mas por exemplo para abrir túneis, para na construção civil. E aí a herança dele, né, hoje é o que a gente usa é o famoso prêmio Nobel, né, que é dado em reconhecimento a grandes pesquisas científicas, tá? Muito legal, né? Então, os nitrocompostos estão muito relacionados com os explosivos, tá certo? E observação, tá? A nitroglicerina também é conhecida como TNG. Cara, por que TNG? Tri, porque são 3, nitroglicerina. Trinitroglicerina, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Deu para conhecer um pouco das funções de nitrogenado, um pouquinho das amidas, aminas e os nitrocompostos. E agora nós vamos só fazer umas questõezinhas para fixar, tá? Vamos lá. Vamos botar para moer nessas questões. Questão 1. Duas jovens conversavam sobre as funções amina e amida. Quando uma delas, chamada Tiffany, disse: Mulher, entende que a amina e a amida é a mesma coisa. Ambas têm o nitrogênio ligado no carbono. No mesmo instante, Ivana passava e, ao ouvir a conversa, disse: Tiffany, cuidado. Apesar de ambas possuírem nitrogênio, nas amidas ele deve estar ligado. Item a um anel aromático, B, a um hidrocarboneto, C, a uma carbonila ou D, um carbono terciário. Gente, o que é que diferencia uma amida de uma amina? É porque na amida o nitrogênio tem que estar ligado a uma carbonila. Exatamente, letra C. Ó, nitrogênio ligado na carbonila é uma amida. Se fosse no carbono saturado, normal, seria uma amina, tá certo? Então, letra C. Questão 2. O aspartame é um adoçante artificial bastante usado, cerca de 200 vezes mais doce que a sacarose, né? Pequenas doses são suficientes para adoçar o alimento. E aqui foi só para a gente treinar um pouquinho das funções orgânicas, lembrar, né? Quais são as funções orgânicas presentes no aspartame? Vamos lá. Carlinhos, lembrar de função orgânica, a gente tem que lembrar, tá? A função orgânica é um assunto que cai sempre nos vestibulares e você tem que saber. Então vamos lá lembrar aqui as funções, ó. Nós temos aqui ácido carboxílico, ó, aqui nós temos o grupo ácido carboxílico, né, C-OH. O que mais? Eu também tenho aqui a amina, ó, nitrogênio ligado no carbono saturado, no carbono normal. Agora esse daqui, cuidado, ó, esse nitrogênio está ligado com carbono, só que aqui é uma carbonila. Então aqui eu tenho amida, não confunda as duas, tá? Aqui eu tenho amina e aqui eu tenho amida. E eu também tenho aqui o grupo éster, né? C-O-O. Ó, tá aqui o grupo éster. Show de bola? Então essa foi a questão de número 2. Vamos lá, para a terceira. No início de 1993, os jornais noticiaram que quando uma pessoa se apaixona, o organismo sintetiza uma substância chamada de etilfenilamina, responsável pela excitação característica daquele estado. Tá vendo? O amor é pura química, tá? A classificação e o caráter químico desta amina são respectivamente. Gente, para mim saber se essa é uma amina primária ou secundária, eu primeiro tenho que saber a estrutura. E pelo nome, ó, etilfenilamina. Tá ali, mas esse carbono tá faltando hidrogênio. Eu coloquei de propósito pra gente poder completar, ó. Esse carbono aqui tá fazendo 2 ligações, então falta 2 hidrogênios aqui. E esse carbono aqui tá fazendo 1, para fechar as 4 falta 3. Então é um grupo etil, né? 2 carbonos, ó. Etilfenilamina. Tá certo? Aqui eu coloquei a outra estrutura dela, mais bonitinha, tá? Gente, é a mesma coisa, só porque aqui eu coloquei o grupo etil de um lado e aqui está de outro, mas é a mesma coisa, tá? Etilfenilamina. Carlinhos, essa amina é primária, secundária ou terciária? Gente, ó, eu só tenho um hidrogênio aqui, ou seja, eu substituí 2, né? Se eu substituir 2 grupos, então ela é uma amina secundária. E lembra, as aminas são ácidas ou básicas ou neutras? Todas as aminas têm características básicas, tá? A maioria das aminas são compostos básicos, então letra E é uma amina secundária porque tem 2 substituições, né? E de caráter básico. Show? E para fechar, quarta questão sobre a lidocaína. A lidocaína é um anestésico, né? Muito utilizado tanto na odontologia como na enfermagem, na área médica, e ela tem a seguinte fórmula. Tá aqui a estrutura da lidocaína. Item A.
Além da função amina, tá aqui a função amina, ó, nitrogênio ligado no carbono. Qual é a outra função presente na molécula? Carlinhos, ó, aqui eu também tenho nitrogênio, tá ligado com carbono, só que esse carbono é uma carbonila, ou seja, aqui eu vou ter o grupo amida. Então a função que eu tenho é amina e uma amida. Show de bola? E o item B, ó, classifique a amina presente. Gente, essa amina aqui, ela é primária, secundária ou terciária? Muitos alunos podem dizer que ela é secundária, ó, porque ó, um grupo aqui e um grupo aqui. Só que, gente, cuidado, ó, tá vendo esse 2 aqui? Esse 2 significa que tem dois grupos etil. Então tem um grupo aqui e um grupo aqui. Até coloquei a molécula aqui de outro jeito para você ver, ó. Esse 2 aqui fora do parênteses é porque tem dois grupos. Tem um numa ponta e um na outra. Então, ó, ela foi substituída aqui, substituiu aqui e substituiu aqui. Ou seja, tirei os 3 hidrogênios. Então ela é uma amina terciária, tá? Porque ela é trissubstituída. Ah, Carlinhos, então quer dizer que se fosse só um grupo C2H5 e aqui fosse um hidrogênio, por exemplo, aí ela seria dissubstituída. Exatamente. Só que como eu tirei todos os hidrogênios e coloquei 3 grupos orgânicos, então ela é uma amina terciária. Show de bola? Então, meus queridos, espero que vocês tenham entendido, vocês tenham gostado, tá? E para fechar, ó, atividade de casa de vocês, como sempre, né? Fazer as anotações do slide e refazer as questões, porque eu acho que isso está ajudando vocês a fixar o conteúdo. As questões de marcar objetivo, escreva o item certo e corrija os errados. E desenhe as estruturas das moléculas, tá bom? As questões, as moléculas que apareceu, desenhe as estruturas delas, que isso vai ajudar você também até mesmo a relembrar as funções. Enviar por e-mail, né? Em casos de necessidade, você pode enviar aí para o WhatsApp, mas preferencialmente o e-mail. E para terminar, deixe para trás o que não te leva para frente. Meus queridos, aproveite esse tempo para você refletir. Aquilo que você acha que não está lhe fazendo bem, que está lhe atrasando, jogue fora, né? Deixe para trás. Né? Tire a preguiça, a procrastinação, reflita sobre aquilo que não está lhe levando a lugar nenhum e mude, né? Tanto agora, mas também quando a gente retornar, para que você siga aí adiante e tenha um grande sucesso, tá bom? Um abraço, muitas coisas boas aí para todos vocês, né? Estou com muita saudade e creio que logo logo estaremos juntos, tá bom? Se cuidem.